Keila, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Você que é o moderador, né? Perdão, um pouquinho meu áudio. Você pode repetir, por gentileza? Você é o moderador, né? Da nossa sessão. Perfeito. Eu ia te pedir um favor, se tem como a gente mudar um pouco a ordem da apresentação, porque eu estou fazendo um tratamento oncológico e eu não consigo ficar muito tempo sentada, nem falar muito, então eu queria apresentar, porque eu Lufinha, não... fique em paz. Você é a primeira a apresentar, pode ser? Pode ser. Ótimo. Quando começar a sessão, o pessoal estiver já aqui, eu faço o pedido para o pessoal e aviso que vai ser alterada a ordem para você ser a primeira, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, viu? Imagina, fique em paz. Bom dia, Daniele, bom dia, tudo bem? tudo bem? Ela vai querer que apresente antes? Primeiro, Dani, por favor. Tá, a Keila. Ah, o 510, tá. E aí, muito quente na cidade de vocês? Bastante. A minha filha ficou até com febre a noite toda, eu tô cara inchada assim, porque eu fiquei toda hora monitorando. Não, Eu aqui não também dormi não tá nada. fácil, não. Eu acho que aqui no Mato Grosso do Sul tem. Esqueci o nome da cidade, que eu moro aqui tem pouco tempo. Eu acho que é a cidade mais quente, deu a cidade mais quente do Brasil. Nossa! Não onde eu tô morando, não onde eu tô morando, mas em outra cidade Uhum. aqui perto. Eu esqueci o nome aqui agora. Em outras palavras, é quente pra caramba, então, né? É, É, já estamos sofrendo com a temperatura, imagina onde, né, você mora. Perfeito. Dani já conduziu também outras sessões, tá tranquilo? É a primeira vez. Não? mas é tranquilo. É, então vai dar tudo certo. Aí eu posso compartilhar. Quais são suas orientações? Por favor, fique à vontade, tá? Como moderação, eu tenho algumas perguntas, que eu li os artigos, com exceção da Keila, que eu não sei por que, Keila, o artigo subiu para mim, seu, é só um Ah, resumo, que subiu, não subiu o Foi. artigo completo. Aí eu só sério? consegui ler o resumo, né? Ai, É que Se verdade. estranho. você Eu tenho algumas perguntas, mas talvez estejam respondidas no artigo, por isso que eu Uhum. fico um pouco de pé atrás, mas eu vou fazê-las mesmo assim, tudo bem? Aham, tudo bem. Não, mas depois eu vou olhar, porque qualquer coisa eu entro em contato com o pessoal do CNEAD para eles alterarem. Não sei se dá tempo ainda, né? Até para colocarem nos Eu- anais, de repente eles erram o arquivo, colocam esse, o seu artigo só sai o resumo. Sim. Não, mas eu vou olhar sim, com certeza. Fechou. E aí, Dani, minha função é basicamente fazer esse jogo de cintura de abrir para os participantes que estão na sala, também fazer perguntas e você fique à vontade, porque acho legal que eu já participo do SEMEAD como moderador, pesquisador sênior, etc. Acho que uns 4 anos, viu? Fica à vontade para participar da forma que você quiser, trazer perguntas, sugestões. Acho que é hiper legal. O objetivo do Uhum. congresso é esse. Quando eu começar falando, eu vou falar sobre isso, para que o trabalho tenha um refinamento e posteriormente possa ser publicado num journal bom, numa revista que seja o objetivo do pessoal que está submetendo. Então, fique tranquilo, fique à vontade, tá bom? Obrigada. Vocês Imagina. vão fazer as perguntas logo depois da apresentação de cada um ou no final de tudo? Logo depois, Keila, para estar fresquinho, e aí a pessoa já aproveita e já responde, tá bom? A gente só tem 3 artigos no nossa sala e a gente tem 1 hora e meia, então a gente tem um tempo muito bom, tá tranquilo. Uhum. Eventualmente acabou antes, não tem problema, porque tem sessão que está com 4 artigos e a nossa só tem 3, tá bom? Então tá Aham, suave de tempo. tá. Eu só vou Caso, pedir licença, perdão. Oi. não, eu vou falar, caso eu saia, é justamente por motivo de saúde mesmo, eu não estou aguentando ficar muito Sem, tempo sentada, então eu vou sair de fininho, assim, caso eu necessite, tá?
Fique em paz, fique tranquilo, Keila, fique tranquilo, não esquente a cabeça. Eu só vou pedir licença rapidinho para vocês pegar uma água lá. Já estou voltando, um segundo. Licença, tá? Bom dia, Fabiano. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você é o terceiro a apresentar. Ok. Tem mais algum coautor do seu artigo que vai entrar, Fabiano? Tá no mudo. Tá. Não, não tem mais nenhum coautor, sou só eu que vou apresentar, os outros não vão entrar. Ah, tá, ótimo. Da Keila também? Somente a Keila? Só. Tá. Olá, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Tudo? Me escutam bem? Oi? Me Sim, escutam bem? Sim, sim. sim. Perfeito. Chegou um pessoal aí. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Matheus. Thaís, bom Bom dia. dia. Só um segundinho que eu vou confirmar aqui se a minha água tá aqui também, já volto, tá? Vai lá. Meninos, aproveitando, a Keila, ela está com uma situação de saúde e ela solicitou para apresentar primeiro o artigo dela. Vocês veem com algum problema? Podemos continuar assim? Ela provavelmente vai apresentar e vai ter que sair, mas se não tiver problema, a gente segue o barco assim e aí na sequência a gente tem a apresentação do trabalho do Matheus e por fim do Fabiano. Pode ser? Bem tranquilo por mim. Problemas. Perfeito, maravilha.
Perfeito, pessoal. Acho que estamos todos aqui. Acho que dá para a gente começar, né? Sim. Maravilha. Então, primeiro eu gostaria de começar agradecendo a todos vocês, em nome do SEMEAD, pelo envio dos arquivos, tá? Os trabalhos foram aceitos, e se foram aceitos é porque eles têm potencial e já estão bem desenvolvidos. Eu gostaria de parabenizá-los, tá, pessoal? Eu sou o Victor Isaac, eu vou estar moderando a sessão, em conjunto aí com a Dani, que é a nossa líder, tá bom? Estou terminando meu pós-doutorado aí na USP com o Borini, e além de estudar sobre redes de negócios, eu também tenho publicações vinculadas a empreendedorismo no setor de franchise. Então, é aí que a gente tem intersecção dos conhecimentos. Dani, se quiser se apresentar, e aí eu vou pedir para a gente só seguir a sequência. A Keila pediu então para ser a primeira, ela apresenta o primeiro momento, aí depois a gente tem a apresentação do Matheus e depois do Fabiano, é isso? Isso. Perfeito? E aí vocês fiquem à vontade para se apresentar. Eu estou vendo que a gente tem também a Thaís, acho que a Thaís é uma ouvinte nossa, Thaís. Perfeito, maravilha. Obrigado Exatamente. por Bom estar. dia, pessoal. E aí, Eu para conduzir, perdão, Thaís, por favor, pode falar. não, bem tranquilo. Eu vi que sou a única aqui ouvinte. Não sou efetivamente da área de empreendedorismo, mas estou desenvolvendo alguns trabalhos nas disciplinas aqui do doutorado, então por isso que estou aqui para absorver conhecimento com os colegas. Ah, bom, maravilha. Para a gente já sistematizar, pessoal, acho que era legal a gente apresenta o artigo e na sequência abre para perguntas, tudo bem? Para não deixar no final, e aí assim a gente consegue ter uma memória mais fresca sobre o que acabou de ser apresentado, beleza? Então fiquem à vontade quando forem apresentar, se apresentem e depois apresentem o trabalho, tá? Dani, por favor. Olá a todos e a todas. É com grande satisfação que nós estamos aqui para apresentar mais um artigo ao SEMEAD. É muito bom participar desse evento, um evento que proporciona não somente os professores, pesquisadores, mas também alunos de iniciação científica, alunos de graduação, apresentarem os seus trabalhos. Bem, o artigo que nós vamos apresentar hoje é sobre o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico, um estudo com o município do estado de Mato Grosso do Sul. Esse artigo e essa pesquisa foi desenvolvida por mim, Keila Daiane da Silva Oliveira, doutora em administração e professora na UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com minha aluna de iniciação científica, Joyce Gomes Tavares, que é graduanda em administração na UFMS. Bem, como introdução, nós acreditamos que o empreendedorismo ele está relacionado aos fatores do crescimento e desenvolvimento econômico, introduzindo no mercado inovação, criatividade e mudança tecnológica, tornando obsoletos os produtos e as tecnologias. Então, dessa forma, os empreendedores eles são vistos como uma força motriz do crescimento econômico, conforme dos Santos et al. 2020. Então, uma pesquisa realizada pelo IGEM em 2017 constatou que de 100 brasileiros de 18 a 64 anos, 36 estavam engajados em algum tipo de empreendedorismo, indicando uma taxa nacional de empreendedorismo de 36,4% da população. Já em 2019, a taxa de empreendedorismo total foi de 38,7% da população brasileira adulta, ou seja, houve um aumento dessa taxa. Então, tendo esse contexto, nós temos como objetivo verificar a correlação entre empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Bem, primeiramente, o nosso referencial teórico, ele vem abordar o que é empreendedorismo. Então, acredita-se que o empreendedorismo
compõe um conjunto de práticas capazes de garantir a geração de riqueza para as sociedades que o apoiam e praticam, assegurando uma melhor performance. O empreendedorismo ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico, pois contribui para a geração de emprego, inovação, bem-estar. No entanto, e aí nós gostaríamos de frisar isso, sua dinâmica pode variar significativamente dependendo do contexto e do nível de desenvolvimento econômico de cada local. Sendo assim, nós colocamos como segundo ponto do nosso referencial teórico o desenvolvimento socioeconômico e os indicadores de desenvolvimento. Então, para Silva 2015, o desenvolvimento possui dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais. E o desenvolvimento socioeconômico está relacionado à qualidade de vida das pessoas por meio da melhoria da economia e a sociedade, sendo assim desejado pela sociedade. Então, nesse contexto, é importante que o desenvolvimento econômico associado à presença de empreendedores seja mensurável. Isso porque nos dá a possibilidade de usar indicadores para observar os fenômenos econômicos em seu contexto e identificar as correlações existentes entre esses fenômenos. Sendo assim, nós traçamos e desenvolvemos 5 hipóteses. A primeira hipótese é o produto interno bruto per capita associa-se positivamente ao nível do número de empreendedores. A nossa hipótese 2, a população associa-se positivamente ao nível do número de empreendedores. A hipótese 3, emprego e renda associam-se positivamente ao nível do número de empreendedores. A nossa hipótese 4, educação associa-se positivamente ao nível do número de empreendedores. E a nossa última hipótese, saúde associa-se positivamente ao nível do número de empreendedores. Bem, esse estudo, então, na nossa metodologia, nós descrevemos que este estudo caracteriza-se por ser descritivo e busca explicar a relação entre o número de empreendedores e as variáveis socioeconômicas do estado do Mato Grosso do Sul. É uma abordagem quantitativa. Esse trabalho, nós utilizamos as variáveis que foram adotadas, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Produto Interno Bruto per capita, o número de habitantes de cada município e o número de empreendedores de cada município do estado do Mato Grosso do Sul. Bem, os resultados apontaram que o número de habitantes está correlacionado positivamente com o número de empreendedores dos municípios analisados. Então, nós fizemos uma correlação com esses indicadores. Além da coleta e construção do banco de dados, nós fizemos análise desses dados com o SPSS, utilizando a correlação. Então, esse resultado mostra que, à medida que o município cresce sua população, na mesma proporção, também cresce o número de empreendedores. Então, essa hipótese foi aceita e colabora e concorda com o trabalho de Santos e Barreto, 2017. A riqueza, que é o PIB per capita, está positivamente também correlacionada com o número de empreendedores no município. Então, deste modo, à medida que a prosperidade do governo local aumenta, existe um aumento do número de empreendedores na mesma proporção. Portanto, esse resultado também sugere que essa hipótese ela também foi aceita estatisticamente. E também colabora com os achados dos autores Dreher e Gazebner, 2013, e Camargo da Silva e Spears, 2017. A educação, ela tem sido bastante debatida, na literatura, e, portanto, a análise apontou que há uma relação positiva entre a educação e o número de empreendedores. Dessa forma, a nossa hipótese também foi aceita. A correlação entre empreendedorismo, emprego e renda apresentou também uma correlação positiva. O estudo de Almeida e Valadares e Sidi Amar, 2017, também destacam a importância dessa correlação no empreendedorismo brasileiro. Quando se verifica a correlação entre saúde e empreendedorismo, percebe que não foi significativa essa relação. Então, o nosso trabalho teve um resultado diferente e oposto do que foi encontrado por Rocha, Tchau, 2021.
Então, para concluir esse trabalho, o objetivo deste estudo foi investigar a correlação entre empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico nos municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Para isso, nós utilizamos alguns indicadores e os resultados revelaram que a população, o PIB per capita, o emprego e renda, assim como a educação, tiveram influência significativa no número de empreendedores. Esses achados destacam a importância de ter um ambiente favorável ao empreendedorismo. Então, como conclusão, nós deixamos aqui que é importante fazer novas pesquisas, realizadas em diferentes estados brasileiros, para entender como se verifica essas correlações. E também nós destacamos que é interessante notar que, apesar da saúde não ter apresentado significância nessa relação, isso sugere que nós devemos, embora a saúde seja um fator importante para o bem-estar da população, neste caso, ela não exerce um impacto direto no número de empreendedores. Aqui são as nossas referências e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar participando mais uma vez do SEMEAT. Perfeito. De antemão, Keila, queria parabenizá-la pelo estudo, viu? Parabéns por conduzir a pesquisa aí com a de iniciação. Uma pesquisa bem interessante que tem alguns pontos que são legais da gente observar. Porém, antes eu queria abrir para perguntas, para sugestões. Pessoal, por favor, interajam, fiquem à vontade. É o momento, acho que fundamental de vocês publicarem um congresso como o SEMEAD, é esse momento de interação que traz, né, que enriquece para vocês poderem posteriormente melhorar o trabalho de vocês e publicar em journals de impacto e etc. Então, por favor, fiquem à vontade para interagir. Caso tenham dúvida, eu só peço, por gentileza, que abra o microfone, levante a mão e aí a gente passa a palavra, tá bom? Posso? Por Vamos lá. favor, Matheus. Primeiramente, bom dia a todos. Um prazer estar participando dessa sessão, mais uma vez, do SEMEAD. Parabéns, Keila. Muito bacana o artigo. Eu acho que, principalmente considerando que, pelo que eu entendi, é um artigo derivado de uma iniciação científica, né? Então, isso eu acho que valoriza ainda mais a qualidade do artigo, né? Obviamente, aqui a ideia é apresentar melhorias, mas quando a gente vê que é um artigo de iniciação científica, a gente releva um pouco isso e valoriza, né? Eu tenho alguns orientandos também, eu sei a dificuldade que é de pegar um artigo que foi desenvolvido por alguém que está começando e conseguir apresentar um artigo bem construído, né? Um artigo, enfim, foi aprovado aqui, então, como o Vitor disse, que tem seu valor. Eu achei muito interessante a abordagem que foi colocada. Eu separei alguns pontos aqui, que eu acho que são algumas sugestões de melhorias, pensando numa futura publicação, que eu imagino que seja o objetivo, né? O artigo, a proposta está muito interessante, então acho que, assim, o ideal aqui é a gente pensar em coisas que podem ser aperfeiçoadas nesse artigo, visando uma publicação, tá? Então, eu separei alguns pontos, eu vou passando aqui brevemente por eles. Se você não concordar com algum deles, por favor, fique à vontade. Tá? Mas logo na introdução, né, eu senti, eu acho que é muito importante a gente ter estudos em diversas regiões do Brasil, tá? Mas eu senti uma falta de reforçar qual a importância de se estudar a questão empreendedora no Mato Grosso do Sul, tá? Quais são as singularidades do Estado, o que justifica a condução dessa pesquisa, né? A gente sabe, enfim, que isso é importante estar marcado pensando numa publicação e para valorizar o recorte que foi feito para a pesquisa, né? Sim. E conectado com isso, né, qual que é a grande novidade? Qual que é a relevância do artigo? Eu acho que pode, na introdução, deixar um pouquinho mais marcado isso, tá? Eu posso ir comentando conforme for seus comentários, só para... Pode, claro, acho que fica Eu mais acho que produtivo. depois eu não lembro de tudo. É legal o que você falou, porque assim, quando eu não sou do Mato Grosso do Sul, na verdade, assim, minha história é um tique indicado. Eu sou baiana, que foi criada em Minas Gerais, depois foi para São Paulo fazer doutorado na USC. Hoje está fazendo pós-doc também com o Borini, Vitor, também estou fazendo, mas por motivo de saúde eu tive que paralisar agora, há 2 meses atrás. E
Quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, então no doutorado em São Paulo, eu fiz o concurso para o FMS, passei sem nunca ter pisado os pés no Mato Grosso do Sul. Então, quando eu cheguei, eu tentei fazer um levantamento dos estudos sobre empreendedorismo no Mato Grosso do Sul. E eu não encontrei muitos estudos, na verdade, pouquíssimos. Então, essa foi a minha primeira motivação. Opa, peraí, vou fazer um projeto, estou desenvolvendo já. Então, nós estamos já na segunda fase do nosso projeto, na verdade, que agora é entrevistar mesmo a maior, assim, a maior quantidade de empreendedores no estado, na verdade, através dos meus alunos que são espalhados também pelo estado e dos outros campos, tentar mapear para achar não um perfil, não bater um martelo em cima de um perfil, mas porque falta muitas pesquisas sobre empreendedorismo no estado. Então, o estado ele está se esforçando para tentar criar políticas públicas. Hoje eu faço parte da governança do ecossistema empreendedor daqui da cidade também, representa a universidade, então a gente está tentando trazer a inovação para Três Lagoas, que é onde eu moro, e para o estado também em si. Então, o estado está trazendo várias coisas e eu achei importante trazer a pesquisa, as escritas, entendeu? Porque tem poucos artigos. Não, perfeito. Eu imagino que seja isso, né? Eu acho que só pensando no artigo é importante deixar isso bem destacado. Isso é uma justificativa, né? Eu acho que isso, reforçar esse ponto é algo importante. Uma outra sugestão que eu tinha notado aqui, né? Cadê? Tentar, quando você está apresentando o referencial teórico, tentar colocar um encadeamento um pouquinho melhor entre o que foi falado no referencial teórico e o desenvolvimento das hipóteses. Em alguns Ah, momentos, esse encadeamento é difícil, né? A gente está falando de um assunto e, às vezes, buscar esse encadeamento é uma grande dificuldade. Mas foi um ponto que, fazendo a primeira leitura do artigo, eu senti que esse é um ponto que pode ser um pouquinho melhorado, tá? Então, fica como uma sugestão. Pá, pá, pá. Um outro ponto, algumas das hipóteses, por exemplo, educação associa-se positivamente ao nível do número de empreendedores. Falar educação é uma coisa extremamente subjetiva. Então, quando a gente está falando de uma hipótese que é teoricamente algo objetivo, algo que a gente consegue buscar uma relação direta, eu acho que deixar uma palavra, tentar definir um pouco melhor o que você está trazendo de educação na formulação da hipótese. Tá? ah, Porque isso dá uma ideia, fica um pouco subjetivo e um pouco amplo, tá? De novo, fazendo a leitura na sua explicação, na apresentação, fica claro, mas eu acho que pensando no amadurecimento do artigo, é bom a gente ter a plena certeza e convicção do que está sendo falado, né? Então, fica como uma sugestão. Mas aí, nesse caso, por exemplo, eu usei as três dimensões do índice, né, Firjan. Então, eles já trazem essa palavra, eles já têm um conceito, eles já têm o cálculo e até mesmo, vamos dizer assim, quais os indicadores, porque eles pegam vários subindicadores, vamos dizer assim, para criar esse indicador educação. Então, eu me senti, não vou dizer indigna, mas eu me senti assim, meio que, cara, como é que eu vou colocar outro nome ou dar outro conceito para algo que... Quando a gente faz um estudo quantitativo, a gente fica um pouco limitado, na verdade, assim também, né? Então, eu estou usando indicadores que já são legítimos e aí eu fiquei com medo, sabe? Mas eu entendi o que você quis dizer, então talvez eu vou tentar... Mas eu entendi. Ou então, só um parágrafo antes ou depois da hipótese, eu acho que a gente já resolve isso, deixando um pouquinho Sim, mais explicado. tá Tá? certo. E agora eu acho que é uma sugestão que é pensando num segundo passo, enfim, para valorizar mais ainda, né? Talvez seria interessante fazer uma clusterização, uma análise de cluster entre as cidades, porque assim, você tem um material interessante, provavelmente se você rodar uma análise de cluster, você vai notar alguns padrões, algumas diferenças entre as cidades, e assim, eu acho que isso reforça muito metodologicamente a pesquisa, né? É um Sim. passo além de ser feito e eu acho que pode sair resultados muito interessantes disso, né? Porque você conseguiu fazer o levantamento completo, né? Então, Uhum. acho muito bacana isso. Acho que é uma sugestão, algo não muito complexo de ser feito e que pode Não. valorizar Uhum. muito a pesquisa, tá? De uma maneira geral, são esses comentários que, como eu disse, são sugestões aqui, baseadas no meu background, na experiência que eu tive. Espero que tenha contribuído e parabéns mais uma vez pela pesquisa. Obrigada, eu que agradeço. Cada comentário para mim é riquíssimo. A gente fez, na verdade, já, é porque não cabe páginas.
Então, assim, o estado, o Mato Grosso do Sul, não sei se todo mundo conhece, é um estado pequeno, porque devido tem o quê? 46 anos que foi feita a separação, né? Então, é um estado que tem 79 municípios, ou 69, agora eu me fiquei na dúvida. Então, é um estado muito pequeno, ele é grande geograficamente, mas com o número de municípios ele é pequeno. Então, já existem as divisões das micro-regiões. Então, Costa Leste, Bolsão, então a gente fez, só que não cabia no número de páginas, então eu cortei com dó no coração e deixei quietinho. Aí, para futuras publicações, a gente vai adicionar, né, para um journal, alguma coisa assim. Perfeito, muito bom. Obrigado pela, pelo enriquecimento, viu, Matheus, pelas discussões aí que você trouxe. Pessoal, mais algum comentário, algum ponto, alguma questão? Dani, você que disse que tinha algumas questões que quer colocar. Olha, uma das questões que eu achava muito importante, primeiramente, parabéns, Keila, pelo trabalho, Obrigada. era em relação à enfatização mesmo do Mato Grosso do Sul, Hum, para poder enriquecer mais, e quando você fala da correlação e da hipótese, para você deixar mais, deixar de uma forma claro. mais clara E- isso, porque também, como eu só vi o resumo estruturado, então também acabou ficando bem vago, uhum, mas vai ao encontro do que o Matheus falou, né? Para você trazer de repente, enfatizar mais do porquê da escolha desse município, o que que tem lá de sim. fatores socioeconômicos, demográficos, culturais, que, que te trouxe essa inquietação de Uhum, estudo para o Mato Grosso do Sul. Aí você acabou já justificando. Então, parabéns, realmente é um trabalho que, como o Matheus falou, para ir para a publicação de um excelente journal, é, você colocando essas sugestões, de repente, caso sejam para você válidas, né? Acredito que o artigo ficará mais robusto para ser sim, aceito. Mais uma sim. vez, parabéns. Obrigada. Perfeito. Eu tenho só uma dúvida aqui que eu fui pegando pela apresentação, né? Não sei porque no seu caso, esse artigo calhou da gente não ter o artigo completo, a gente só O teve o Matheus resumo conseguiu? estruturado. O Matheus conseguiu baixar o artigo completo, Consegui, né? eu li o artigo completo, não sei como, mas consegui. Fabiano, Caramba, será que o Fabiano viu alguma coisa? Você conseguiu olhar, Fabiano? Eu não consegui ver o artigo completo, mas só aproveitando a fala, parabéns, Keila, parabéns mesmo, um ótimo trabalho. Falando da relevância do empreendedorismo, bem encadeado, parabéns mesmo. Só tenho a parabenizar e com certeza vai conseguir uma ótima publicação. Obrigada. Então, você conseguiu ver o artigo completo ou não? Eu não escutei. Não, eu não consegui. Não encontrei ele completo. Então, o Matheus foi foi o Matheus foi escolhido. premiado, Eu Matheus. baixei todos os artigos logo depois que saiu a programação, então talvez tenha sido isso, não sei. Ah, tá. Vamos ver. Depois eu vou ver para ficar A disponível. gente vai entrar em contato com a organização, mas perfeito, ótimo. E aí, Keila, o que eu queria só entender se isso é justificado, que é importante justificar no artigo, é o porquê da escolha dessas 5 variáveis macroeconômicas que você traz para comparar com a questão do empreendedorismo. Tem outras também variáveis que são usadas em diversos estudos, mas eu queria entender o porquê dessas 5. Como que você chegou nessas 5? Por que você achou que essas 5 eram as mais importantes? Como que foi esse recorte? Uhum. Então, assim, ó, em 2018, quando eu comecei a fazer o doutorado na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USC, a minha tese de doutorado, eu estudei sobre as regiões subnacionais. Então, a minha tese, eu defendi que o desempenho financeiro das multinacionais, das subsidiárias, na verdade, eles são afetados pelas regiões subnacionais. Ou seja, o contexto subnacional afeta, sim, o desempenho financeiro. E aí eu vim muito com essa coisa, subnacional, subnacional. E aí eu comecei a estudar todos os indicadores que já foram publicados, que já foram associados ao empreendedorismo. Essa, na verdade, foi a etapa zero do meu projeto aqui, logo quando eu entrei na UFMS. Então, juntamente com 2, 3 alunos, nós mapeamos, assim, durante 20 anos,
quais foram, um a um, cada artigo que falava empreendedorismo e algum indicador, associando ao contexto subnacional, regional, desenvolvimento regional, e eu fui associando várias variáveis ou palavras-chave, e eu tenho uma lista de quais artigos são, quais são os indicadores. E eu sou uma pessoa que eu defendo muito os dados secundários. Eu defendo muito a gente utilizar de bancos de dados que já estão aí legitimados, seja pelo Sebrae, eu usei a base de dados do Sebrae, seja por outras instituições aí, IBGE e assim por diante. E aí a gente foi analisando quais os indicadores mais a gente teria acesso e quais seriam os mais importantes. Como a gente não tem muitos artigos sobre o Mato Grosso do Sul, eu pensei nesses 5 primeiros, porque eu acho que falando sobre emprego e renda, falando sobre indicadores econômicos, eu acho que dá um peso na importância do empreendedorismo. E a gente vê que realmente existe essa correlação muito forte. Né? Agora mesmo no pós-doc com Borini, a gente está lá em Bitinga. Eu estou estudando o ecossistema de Bitinga, que é conhecida como a capital do bordado brasileiro. Né? Então, a gente está olhando justamente esses indicadores também. Por quê? Porque a gente entende que a gente vê o PIB per capita, a gente entender emprego e renda, educação e outros fatores, é muito importante. Lógico que lá a gente está fazendo um estudo com mais indicadores. Aqui, justamente por se enquadrar em um projeto também de pesquisa de iniciação científica, eu tive que dar umas aulas de estatística aí para a galera para entender, fazer. Então, eu achei que esses eram os mais importantes para iniciar o estudo do Mato Grosso do Sul. Eu pretendo depois fazer um estudo bem mais completo, não só fazendo a questão da clusterização, mas separando as regiões, analisando mais indicadores, fazendo também criando minha base de dados, na verdade, né? Então, talvez a gente estou aí tentando financiamento, quem sabe, quem todo mundo aqui é pesquisador sabe que a gente precisa de incentivo para poder ir para as outras cidades. Então, eu quero fazer um mapeamento mesmo do Mato Grosso do Sul para entender isso, justamente para ajudar na questão local. Aqui a gente está querendo desenvolver a região. Então, eu acho que esse foi o pontapé. Então, esse, para mim, na minha opinião, era um dos mais importantes assim, indicadores. E também dados disponíveis, viu, Victor? É muito difícil a gente achar, todo mundo aqui sabe, é muito difícil achar dados a nível subnacional. A nível municipal é mais difícil ainda. Então, eu também esbarro nessa dificuldade de ter outros dados. Eu gostaria muito de ter outros dados, outros indicadores que fossem mais, vamos dizer assim, associados ao empreendedorismo, como perfil empreendedor, como características empreendedoras, atitude empreendedora. E eu não tenho esses indicadores, porque não existem bases de dados, não foram mapeados ainda, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul. Perfeito. E aí, Keila, eu acho que sim, são bons pontos que eu não sei se constam no artigo, como por exemplo você falou dessa revisão sistemática que você fez com os outros alunos, né, Uhum. mostrando que essas variáveis são importantes, são as mais utilizadas, de repente isso deixa forte a argumentação na metodologia do porquê escolher. Muitas vezes porque o avaliador vai querer que você justifique, tudo tem que ser Sim. justificado, né? Nada pode ser por questão aleatória, né? Vocês sabem como é que é. Mas acho que eu enxergo muito claramente que como é um projeto de pesquisa, você tem momentos da sua pesquisa, né? Então, Uhum. talvez esse artigo não seja o momento mais estruturado, amadurecido para você conseguir trazer tudo isso, para você conseguir clusterizar ou então dividir por regiões do Mato Grosso. Uhum. E perfeito, acho que assim, para o que o trabalho se propõe, ele está muito bem estruturado. E aí, Uhum. nesse sentido, acho que você ganha um parabéns, você e sua aluna, tá? Parabéns pela condução e pelo artigo que vocês desenvolveram em conjunto. Eu Tá bom? agradeço, eu agradeço. Imagina. Pessoal, mais algum ponto? Podemos ir para o próximo? Vitor, eu só queria mais uma curiosidade, né, do que uma dúvida.
Primeiramente, parabenizar a Keila e a sua aluna pelo desenvolvimento bem bacana, achei bem interessante, né, a abordagem que vocês adotaram. E como tu muito bem pontuou, a questão da dificuldade de se trabalhar com dados secundários, né? E eu fiquei curiosa com essa variável que vocês utilizaram do número de empreendedores. Tu mencionou na tua fala, né, que utilizou bases do Sebrae. Essa Isso. informação em específico, você utilizou que base? Os municípios, o estado tem algum tipo de controle em relação a isso? Tem, o Sebrae, ele tem uma base de dados própria, então é muito bacana, chama Data Sebrae, depois você pode pesquisar, e aí lá não tem, tem número de empreendedores aí, mas tem também faixa etária, tem várias variáveis, assim, muito legal, e tem do Brasil inteiro, então dá para fazer um estudo, assim, comparando estados, comparando macro-regiões do Brasil, então é muito legal, dá para fazer, pegar várias informações de lá. Então, como o Sebrae ele tem muito interesse nessa questão do mapeamento do número de empreendedores, né, juntamente com a Receita Federal e outras, né, instituições que nós temos no Brasil, eles fazem uma triangulação, né, de informações, e aí, assim, tem muita base de dados que já mostra o número de empreendedores. Eu gosto de utilizar muito dessa do Sebrae, porque ela é muito intuitiva, eu consigo baixar em Excel, eu consigo baixar todas as informações que eu quero em cada coluna, e já fica fácil para rodar no SPSS e em outros softwares também. Legal, obrigada. Nada. Perfeito, obrigado, Thaís. Então acho que é isso. Que ela fique à vontade se precisar sair, tá? A gente entende. Caso você queira continuar também, muito bem-vinda, tá bom? Tá Obrigado certo. pela participação, tá? Eu que agradeço. É só esclarecendo para o pessoal acho que não tinha chegado antes, eu estou passando por um tratamento médico, então por isso que eu avisei para o Vitor e pedi para se apresentar primeiro, porque eu não estou conseguindo ficar sentada muito tempo, nem falar muito, então se eu sentir a necessidade, eu vou sair de fininho para não atrapalhar vocês, mas muito bom participar mais uma vez do SEMEAGE, encontrar colegas, assim, conhecer colegas, né? E se eu conseguir, eu quero ver também a apresentação de todos, mas se não, eu peço desculpas por isso, mas não está no meu controle também. Sem problema, aquela. A gente agradece, tá bom? Fique tranquilo. Vamos pro próximo, então. Dani, solta a vinheta para nós, por favor. Vamos lá. Olá a todos, meu nome é Matheus Dermonde, eu estou aqui para apresentar o artigo An Inquiry into the Association Between Entrepreneurial Digital Rhetoric and Ecosystem Dynamics, a Configurational Approach in Brazilian Franchise, escrito em parceria com o meu orientador Bruno Brandon Fischer, meu co-orientador Gustavo Emílio Moraes Salati. A versão que está sendo apresentada aqui é um pouquinho diferente da versão que vocês tiveram acesso, porque ela representa os avanços que a gente teve nesses últimos. Tá? Então, falando rapidamente da introdução, né, o conceito central dessa pesquisa é a questão dos ecossistemas empreendedores, né, e como a cultura empreendedora é um elemento fundamental dentro da dinâmica desses ecossistemas. Entretanto, existe um certo consenso na literatura que aponta para a dificuldade de como se avaliar essa cultura empreendedora. Então, a partir desse contexto, né, a gente pegou emprestado de discussões do campo da sociologia a questão da retórica. Né? Então, a retórica é um processo de comunicação que exerce um link entre cultura e prática. Então, basicamente, aqui nessa pesquisa, a gente estava olhando a relação entre a retórica, no caso, a retórica da orientação empreendedora, a questão da dinâmica dos ecossistemas empreendedores e a questão da cultura empreendedora. Né? Então, a gente buscou trazer essa relação entre a retórica da orientação empreendedora e a dinâmica dos ecossistemas empreendedores, tentando entender a ação da cultura empreendedora neste contexto. Em termos empíricos, foi observado a forma de comunicação das franqueadoras brasileiras, né, com seus potenciais franqueados. Foram feitas duas proposições iniciais. Né? A primeira de que ecossistemas, franqueadoras em ecossistemas empreendedores mais maduros, vamos dizer assim, né, tendem a apresentar maiores níveis de cultura empreendedora,
tá? Manifestados através da retórica de orientação empreendedora. E a segunda proposição está bem relacionada à questão de como configurações parecidas de ecossistemas, né, podem levar a trajetórias diferentes, né, mostrando como várias combinações e várias influências, como o ecossistema empreendedor é algo altamente dinâmico, não existe um caminho único a ser seguido. Tá? Falando um pouquinho da metodologia, como eu disse, foram utilizadas as franqueadoras brasileiras. A coleta de dados foi feita através da plataforma da Associação Brasileira de Franquias. Foi feito o levantamento das franqueadoras associadas, no caso 973, foi feito um primeiro corte considerando apenas aquelas que tinham informações disponíveis em seu perfil no campo outros, que a gente julgou ser o mais relevante para análise, e a partir disso também a gente fez um segundo corte considerando apenas aquelas franqueadoras localizadas em estados com pelo menos 10 franqueadoras, chegando a uma amostra de 520. Foi utilizado como técnica de análise o FSQCA. Para mensuração da orientação empreendedora, a gente utilizou a técnica CATA, né? Então, partindo do dicionário da orientação empreendedora proposto por Short et al., nós fizemos basicamente a contagem de palavras associadas a cada uma das 5 dimensões da retórica da orientação empreendedora, tá? E foi feita também a validação de cada um desses trechos para cada uma das franqueadoras. Com relação à avaliação dos ecossistemas empreendedores, né? A gente partiu do trabalho do STEM, em que ele apresenta uma série de dimensões. Aqui, apesar da gente ter olhado no primeiro momento a nível estadual, a gente quebrou a análise a nível municipal, então foi feito o levantamento de uma série de indicadores que conversam com essas dimensões propostas pelo STEM a nível municipal. A análise conduzida através do FSQCA foi feita em 5 passos, né? Primeira calibração, verificação da condição necessária, criação da tabela de verdade, cálculo de consistência e identificação dos padrões. Passando rapidamente aqui pelos resultados, né? Então a gente tem a tabela em que a gente pode ver a condição necessária, considerando a alta retórica e a baixa retórica, a tabela verdade. Temos também os padrões observados para altos níveis de retórica e os padrões observados para baixo nível de retórica. Tá? Partindo para a parte fundamental aqui, a discussão, né, o primeiro ponto que a gente pôde notar foi, em comparação com outros trabalhos que avaliaram o nível e a utilização da retórica da orientação empreendedora no contexto de franqueadoras, a gente pôde notar que no caso brasileiro existe uma baixa utilização, talvez relacionada a aspectos da cultura empreendedora brasileira, né? A gente pode verificar que franqueadores de diferentes municípios, ou seja, diferentes ecossistemas empreendedores, né, eles podem adotar diferentes estratégias relacionadas à comunicação com seus potenciais franqueados, o que pode ser um reflexo da cultura empreendedora, né? Nesse mesmo caminho, né, existe uma vertente que diz que a cultura empreendedora representa o nível de aceitação, né, à atividade empreendedora propriamente dita, né? Então, a utilização desses conceitos pode estar relacionada também à aceitação da atividade empreendedora em determinados municípios, né? E a gente pode ver como um ecossistema empreendedor forte, né, é fundamental para o desenvolvimento também de uma cultura empreendedora forte. A gente pôde ver através do FSQCA, né, como padrões similares de ecossistemas e de indicadores levam a caminhos diferentes a serem seguidos, né? Então, isso mostra como o conceito de ecossistema empreendedor precisa ser entendido como algo isomórfico, né? Uma estrutura isomórfica, seguindo trajetórias diferentes, né? Não necessariamente seguindo uma mesma trajetória, né? Configurações similares, elas podem levar a trajetórias diferentes, né? Eu acho que essa a grande mensagem, de que não porque necessariamente o que compõe aquele ecossistema empreendedor, a manifestação vai se dar de uma maneira similar. Essa foi uma das conclusões da nossa pesquisa. E um insight que surgiu dela foi que, se a gente pensar o contexto da franqueadora enquanto uma empresa localizada num município,
que tende a se espalhar através de seus franqueados, né, em outras cidades, a questão de como pode existir uma cultura empreendedora emprestada, né? Então, como pode existir um mecanismo de transmissão dessa cultura empreendedora da franqueadora para os seus franqueados. Passando para o final, né, a gente tentou entender a relação entre esses três conceitos, né, ecossistemas empreendedores, retórica empreendedora e cultura empreendedora. Tá? A gente pôde ver como existem trajetórias heterogêneas dentro dos ecossistemas, né, e que é necessário a gente considerar essas diferenças. Né? Então, nossa contribuição foi justamente, né, de uma maneira diferente de entender como a cultura empreendedora é manifestada dentro dos ecossistemas empreendedores. Para os praticantes, essa pesquisa pode auxiliar, principalmente para os franqueadores, né, a escolher bem a sede da sua empresa e a forma como eles se comunicam com potenciais franqueados. E a limitação foi que a gente olhou, né, somente para o contexto brasileiro, olhando para franquias brasileiras, seria interessante olhar para outros contextos. Aqui estão as referências, agradeço muito a atenção de todos e estou à disposição. Perfeito, perfeito. Matheus, antes de passar a palavra, já gostaria de deixar um parabéns, é um trabalho muito bem estruturado, bem questão metodológica bem aprofundado, também que traz insights teóricos pouco utilizados ainda aqui no Brasil, pelo menos, né? Vinculando aí a questão do empreendedorismo e redes de franquia. Mas queria passar a palavra para o pessoal que está na sala para a gente poder discutir, trazer sugestões, perguntas. Por favor, fiquem à vontade, pessoal. Eu queria só tirar uma dúvida aqui, porque assim, é uma área que eu estou estudando mais ou menos o quê? Um ano, mais ou menos, estudando ecossistema empreendedor. Antes o foco era totalmente o empreendedorismo no âmbito geral, pessoas, enquanto conjunto de atores, mas não sem olhar o âmbito do ecossistema em si. Então, Matheus, esse trabalho é fruto da sua tese de doutorado, é isso? Tá sem som. Foi, foi. Bom, aproveitando, Keila, deixa eu pegar a palavra e explicar, né, como acho que ficou claro na apresentação, quando a gente mandou aqui para o evento, né, a gente estava com uma versão do trabalho e nos últimos 2 meses a gente avançou muito nele, então eu falei, vamos apresentar essa versão mais atualizada, né? Teve bastante mudanças, né? Então talvez tenha ficado um pouco confuso para quem leu o artigo e depois viu a apresentação. Mas respondendo, Keila, esse artigo é um dos 3 que compõe a minha tese de doutorado. Tá? O tema central da minha tese de doutorado é a orientação empreendedora no sistema brasileiro de franquias. Tá? Então, assim, a questão da dinâmica dos ecossistemas empreendedores é um dos temas que está sendo tratado dentro com relação a esse artigo, né? Mas nos outros 2 eu tenho outras abordagens sempre relacionadas à questão da orientação empreendedora no sistema brasileiro de franquias. Entendi. Não, é que eu ia fazer uma pergunta com relação à cultura, né? A cultura empreendedora. Eu estou vivendo aqui na pele a questão do ecossistema, né? Então, quando eu cheguei em Três Lagoas, o ecossistema tinha um ano que o Sebrae tinha como projeto criar 9 ecossistemas no estado do Mato Grosso do Sul. Então, um está aqui na cidade onde eu moro, Três Lagoas, e eu encontrei um grupo de atores, ou seja, pessoas que trabalham em várias organizações, sejam elas públicas ou privadas, e que querem criar esse ecossistema. Só que eles estão se esbarrando, nós, né, no caso, estamos nos esbarrando, na cultura empreendedora local que não existe. Então, nós temos que voltar vários passos atrás, igual eu falo com eles que a gente teve que pivotar, né? Ou seja, pivotou toda a ideia do que é um ecossistema de inovação, que eles queriam ecossistema de inovação, ecossistema de inovação. Quando eu cheguei, eu fiquei até um pouco sem graça de
ter que dar a notícia de que o que eles estavam tentando fazer não era um ecossistema de inovação, mas sim um ecossistema empreendedor que depois iria se transformar num ecossistema de inovação. Porque é muito diferente, né? O Stan mesmo, ele trabalha muito os elementos do ecossistema empreendedor de inovação e ele faz essa diferenciação assim, brilhantemente. E aí eu queria ver com você com relação a esse aspecto, né? Porque essa variável, cultura empreendedora, chega a dar uma coisa assim, a costela chega. Porque é difícil você mensurar cultura, é difícil você associar cultura. Como que vocês chegaram nessa cultura empreendedora? Como que vocês tentaram associar, assim, quais estudos foram os principais abordagens, assim, no sentido assim de, poxa, essa foi a nossa decisão por causa disso, esse foi o fator principal. Esse foi o grande desafio do artigo, sendo bem sincero, Keila, porque assim, Eu imaginei. a questão da cultura empreendedora até chegou num segundo momento, tá? Porque assim, a gente tinha a questão da retórica da orientação empreendedora, que era uma coisa muito bem definida, objetiva, e a questão da dinâmica dos ecossistemas empreendedores, que confesso que aqui a gente está usando a nível municipal, mas concordo com a sua abordagem de falar que não necessariamente todo município vai ser um ecossistema, mas enfim, a gente está usando como uma proxy aqui, né? Então, a partir desses dois construtos, desses dois indicadores que a gente tinha, e vendo os resultados que deu, a gente começou a pensar, né, o que liga isso, né? O que dá sustentação para fechar esse círculo que a gente está abordando aqui, né? E daí a gente se deparou com essa questão da cultura empreendedora. Obviamente que assim, a gente não mensurou a cultura empreendedora no artigo, tá? A cultura empreendedora aparece como um elo de ligação. Porque assim, como mensurar a cultura? O que é como efetivamente avaliar isso, né? É um grande desafio. Então, né, a gente, como eu disse, a gente buscou trazer uma relação. Beleza, a gente tem a relação entre cultura empreendedora como um pilar do ecossistema empreendedor, apesar das grandes dificuldades dessa mensuração, mas isso é assumido como uma verdade pela literatura, né, principalmente na literatura na área de negócios, enfim, economia. E o que a gente pode perceber foi buscando essa relação entre a retórica, né, e não necessariamente a retórica empreendedora, mas pegando essa questão da retórica, da relação entre cultura e retórica. E foi esse ponto que a gente precisou voltar e ir para outra área, que eu acabei mencionando lá, né, que a gente pegou algumas discussões no campo da sociologia, que argumentam com relação a isso, né, como a cultura acaba sendo manifestada através da retórica. Né? Então, a gente fez um exercício de transposição, vamos dizer assim. Né? A gente trouxe esse conceito para tentar fundamentar essa discussão, mas é aquilo, existe algo concreto que valide essas relações com esse meio de campo entre a cultura? Não, não existe. Entendeu? A gente não conseguiu e a gente não sabe como avaliar isso. Né? Então, a tentativa de colocar a cultura foi para trazer um contexto e uma discussão teórica e caminhos. Espero que um dia a gente consiga fazer essa mensuração de uma maneira mais precisa. Né? Sim, realmente é muito difícil. Esse construto cultura, lógico, tem vários estudos que mensuram, eu gosto deles e tal, mas a gente sabe da dificuldade no Brasil de se fazer pesquisa qualitativa, com qualidade, com tempo, de maneira adequada. Então, assim, não que não exista, pelo contrário, existem, nossas pesquisas são maravilhosas, mas eu falo assim, da dificuldade do pesquisador mesmo, do tempo, né? Você sabe, você está fazendo doutorado, você sabe, todo mundo aqui, eu acho, ou talvez a maioria que já tenha passado por doutorado aqui sabe, como que é difícil a questão de tempo e tudo mais. Mas eu acho que é brilhante, eu acho que a solução que vocês acharam, assim, o caminho que vocês trilharam, a estratégia foi muito boa, então parabéns. Eu espero ver o seu trabalho publicado em revistas e tal, e geralmente a gente quer ver, né, os nossos filhinhos, que são os nossos artigos da tese, sendo publicados. Perfeito. Obrigado, Keila. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Por favor, fiquem à vontade. Olha, eu quero parabenizar pelo trabalho. Quando eu li o artigo e eu assisti ao vídeo, já deu para perceber que já haviam grandes mudanças, né? Que vocês estavam aí enriquecendo ainda mais o trabalho. E aí eu ia comentar justamente a respeito dos clusters, né? Que vocês
colocaram aqui na medição de resultados, justamente para prever a retórica. Houve alguma dificuldade, porque vocês colocaram aqui alguns casos por alguns estados e tudo mais, tiveram algum estado, alguma dificuldade, ou algo assim que vocês tiveram, como eu posso dizer para você, que realmente, assim, algum resultado que vocês não esperavam quando vocês mediram a retórica em relação aos clusters? Então, o cluster, na verdade, foi uma coisa que a gente acabou abandonando depois para essa segunda versão que foi apresentada, né? A gente preferiu aprofundar a questão metodológica do FISPCA e a gente acabou tirando a análise do cluster, né? Mas, assim, grandes surpresas quando a gente rodou, sinceramente, se você olhar aqui, né, quais são os clusters líderes e quais são os seguidores, a gente percebe que os líderes são as principais cidades, mas é aquilo, né? A gente pôde perceber diferenças, né, válidas, estatisticamente válidas, entre algumas das dimensões, nominalmente aqui, né, a proatividade, a autonomia e a assunção de risco, mas quando a gente olha para a retórica da orientação empreendedora como um todo, a gente não verificou essas diferenças, né, estatisticamente falando. Então a gente considerou que era uma discussão, beleza, foi uma coisa incipiente que a gente fez, mas que não necessariamente precisava e traria insights muito profundos, né? Então a gente preferiu retirar essa parte para focar na grande novidade do artigo, né, que é essa questão da relação entre esses três fatores. Mas foi interessante, eu acho que foi um primeiro estágio de amadurecimento da pesquisa, né? Deu uma clareza para a gente, mas talvez a grande surpresa foi não achar essa diferença válida entre retórica empreendedora entre os dois clusters, né? Eu acho que seria isso. Obrigada, e mais uma vez, parabéns pelo excelente artigo que vocês postaram para nós. Obrigado, Daniel. Obrigada. Matheus, eu vou ter uma palavra aqui, queria começar parabenizando você, tá? Para quem estuda empreendedorismo, o Fischer é bem carimbado, né? Figurinha carimbada. E dizer que o trabalho de você é um trabalho muito interessante. Acho que alguns pontos que eu vou trazer para reflexão. Primeiro momento, na questão teórica, você deixar mais evidenciado quanto o seu trabalho contribui trazendo uma perspectiva nova do tema. Acho que você pode ganhar muito quando vocês mandarem para um journal. Eu acho que esse trabalho tem um perfil para um journal A1, A2, mas você precisa deixar isso mais forte, mais salientado, de como o seu trabalho ele foca em ir além do que já está bem estabelecido teoricamente falando. Porque a teoria de franquias, cara, já está muito batida no Brasil e fora do Brasil. Mas quando você traz uma concepção nova teórica, acho que você tem uma contribuição muito forte e você abre também caminhos novos para futuras pesquisas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, redes de franquia, elas vão ganhar muito também de acordo com o setor. E aí, isso é uma coisa que eu senti falta no seu trabalho, porque você não setoriza, e aí você traz a questão da dinâmica, e isso é natural acontecer também. O cara pode te bater, o cara que for analisar seu artigo, porque você tem vários setores. Cada setor funciona de uma forma, tem uma variação e tem uma dinâmica. Então, talvez na metodologia, argumentar, né, deixar isso claro, se você não for diferenciar os setores, deixar claro que o escopo do trabalho ele não está em entender por setor, mas sim o sistema de franquia como um todo, em limitações para estudos futuros, você colocar que a gente entende que é importante fazer uma diferenciação para os próximos estudos, para ver se isso de fato acontece como um todo ou está vinculado à questão, essa dinâmica, né, à questão dos setores. Eu acho que é um ponto bem interessante que você pode trazer e que quebra um pouco a argumentação do avaliador quando ele for querer bater em você, você já sai, já tira um problema para a revisão. Uma outra questão que eu gostaria que você
refletir, se até se quiser falar para a gente aqui, mas se você quiser só refletir, pôr no artigo, é deixar muito forte como que é a contribuição prática do teu estudo. Porque você tem a contribuição teórica, que eu acho que é um baita de um ganho, mas tem que estar traduzido isso como que o franqueador, franqueado, né, mas principalmente franqueador, vai enxergar o teu artigo como algo importante no dia a dia dele. E aí eu senti um pouco de dificuldade nisso, de ficar claro, porque você traz uma teoria muito nova e você traz também aspectos que fogem um pouco do convencional. Então, quando o franqueador vê essa monte de variável, né, o cara que quer franquear, enfim, os caras que querem usar isso na prática, eles ficam um pouco, putz, como que eu vou entender isso? Como que eu aplico isso? Então, se você quiser falar um pouquinho, como que você enxerga seu estudo sendo aplicado no dia a dia, ou se você já colocou até na novo modelo, né, que você fez, por favor, fique à vontade, É Matheus. até difícil, né? Quando a gente pega um artigo tão novo assim, um pouco teórico até, né? É até difícil a gente traduzir para a prática isso, né? Mas eu vejo basicamente dois pontos fundamentais aqui de contribuição prática, né? Primeiro, a escolha da cidade, né? A gente pode ver como da sede da franqueadora, né? E isso existe uma discussão na literatura sobre franquias, isso, mas eu acho que o artigo indica a importância de como fortalecer essa cultura e escolher bem a cidade em que você vai colocar a sua sede é fundamental. E um segundo ponto, né, que eu acho que vai ser uma contribuição de uma maneira geral da minha tese, né, a questão da orientação empreendedora. Então, o quanto a orientação empreendedora é fundamental para a construção de uma rede. E aqui a gente está falando especificamente da retórica da orientação empreendedora, né? E talvez não tenha ficado claro para todos, para quem não tem familiaridade, né? A busca de dados foi feita no diretório da Associação Brasileira de Franquias, em cada uma das franqueadoras tem um perfil. E qual que é o objetivo desse perfil? É basicamente prospectar franqueados. Então, lá, eles colocam toda a descrição da rede, enfim, e a forma como eles fazem essa escrita, né, para prospectar franqueados, isso mostra, ou teoricamente deveria mostrar, o que é importante para a franqueadora, né? Então, talvez uma contribuição prática disso cara, se você está escrevendo seu perfil lá, pensa bem o que você vai escrever, porque isso vai atrair seus franqueados e você precisa trazer alguém que tenha uma sinergia com você. Se você quer alguém com um perfil de agressivo, coloque palavras mais relacionadas a isso. Obviamente que isso não vai definir 100% nem nada, mas é um Sim, sim. indicativo do que a rede está buscando, né? Então, acho que seriam essas duas questões práticas. Legal, Matheus. Isso que você traz é muito importante, que a gente vê um distanciamento, né, infelizmente, do franqueador com o franqueado na questão de perfil. Então, às vezes, o cara só quer ter um franqueado, porque ele quer levantar ali a rede dele, quer entrar dinheiro, mas ele não se preocupa no médio e longo prazo, que é o que é a grande questão, né? Um monte de franquia fecha justamente por causa disso, porque no curto prazo, beleza, abriu, pá, funciona, mas o médio e longo está vinculado a várias variáveis, entre elas a que você traz. Então, acho que é muito interessante essa questão cultural e se já tiver bem reforçado no trabalho, maravilha, mas se não trazer da forma como se colocou, ficou bem claro, acho que ficou bem visível para todo mundo, para a gente entender como que o trabalho ele se aplica no contexto mercadológico, tá? No mais, Matheus, parabéns, eu acho que é um trabalho muito bom, está muito interessante e espero que você tenha sucesso na sua tese, publique os três em A1, A2, onde você pretender, tá? E não desista que ó, é cansativo, mas vale a pena. Parabéns, viu, Matheus? Agradeço, Vitor. É sempre interessante cruzar com outros sofredores, pesquisadores de franquias, né? Eu sempre brinco com os meus orientadores que é um tema bem chato de pesquisar e bem difícil de pesquisar, né? Eu estou trabalhando com isso desde a minha graduação. E, inclusive, já li alguns trabalhos seus que o terceiro artigo é sobre internacionalização, pegando a perspectiva da orientação empreendedora no contexto Ah, das legal. franqueadoras internacionais. Então, já li um pouquinho do que você escreveu. Prazer te conhecer. Que bom, prazer, Matheus. Parabéns, viu? E sucesso na área. Perfeito. Pessoal, mais algum ponto, mais alguma questão? Estamos tranquilo? Podemos ir para o próximo? Vamos lá então, Dani. Você toca aí para nosso favor?
Rafael Santin Schaefer, Rodrigo Barrichello, Mara Volt e Maurício Leite, produzimos o artigo Práticas, Vantagens e Desafios para a Construção e Manutenção de uma Cooperativa Agrofamiliar. Na introdução, nós falamos sobre a agricultura familiar, como ela contribui para garantir a segurança alimentar e nutricional da população, além de fornecer ao mercado interno, preservar a biodiversidade e manutenção da diversidade territorial em espaços rurais, beneficiando a sociedade com produtos de qualidade diversificados. As cooperativas são organizações que têm um papel histórico na agricultura familiar, sendo uma alternativa para a organização política e econômica desse segmento, ampliando assim as oportunidades de comercialização de seus produtos. Gerenciamento. As cooperativas só serão sustentáveis e bem-sucedidas se os membros tiverem interesse em suas operações eficientes e insistirem na boa gestão sob a governança. Problema de pesquisa. Quais são as práticas, as vantagens e os desafios enfrentados para a construção e manutenção de uma cooperativa agrofamiliar? Objetivo. Analisar as práticas, as vantagens e os desafios enfrentados para a construção e manutenção de uma cooperativa agrofamiliar. Esse estudo ele se justifica segundo dados do Censo Agropecuário 2017 e IBGE 2019, que apontam que das 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 579,5 mil estão associadas a cooperativas, sendo que cerca de 410 mil são da agricultura familiar, representando aproximadamente 70% de todos os cooperados do país. Referencial teórico. Então, nós abordamos agricultura familiar e cooperativismo, e também formação, gestão e manutenção de cooperativas agrofamiliares. Foram utilizados estudos atuais dos últimos 5 anos e também, a grande maioria, estudos internacionais. O método, caracterização da pesquisa, descritiva, abordagem qualitativa, população, 30 cooperados atuantes e gestores da cooperativa, a amostra dos gestores atores, presidente atual, primeiro presidente da cooperativa, vice-presidente, secretário, tesoureiro, um membro do conselho fiscal e um representante do poder público envolvido na criação e manutenção da cooperativa. Amostra dos cooperados, 16 cooperados ativos. Instrumento de coleta de dados. Entrevistas semi-estruturadas. Ela foi composta de 13 questões, dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, direciona-se os questionamentos para saber quais os desafios para a formalização da cooperativa. O segundo bloco, o foco é nas vantagens dos desafios enfrentados pela cooperativa. O terceiro bloco, sobre práticas para manter a cooperativa no mercado e buscar o desenvolvimento sustentável. As entrevistas foram gravadas e tiveram uma média de 20 minutos por entrevistas. Questionário Survey com escala tipo Likert de 5 pontos, contendo 44 perguntas objetivas, sendo 1 muito satisfeito, 2 satisfeito, 3 indeciso, 4 insatisfeito e 5 muito insatisfeito aos cooperados. O questionário foi dividido em 3 blocos também, sendo o primeiro a caracterização da cooperativa, o segundo grau de satisfação com a cooperativa e o terceiro grau de satisfação com relação à gestão da cooperativa. O questionário foi elaborado em meio digital e posteriormente impresso e deixado na cooperativa dos dias 7 a 20 de janeiro de 2023. A entrevista e o questionário foram adaptados de nascimento 2015 e foram validados com 2 professores doutores na área. Análise dos dados. Foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo, triangulando as entrevistas, questionários com os documentos, sendo tais documentos o estatuto e o regimento interno da cooperativa. Para análise das entrevistas, foi utilizado o software NVivo. Os resultados foram apresentados em quadros e análise descritiva. Os resultados, então, o perfil dos participantes, faixa etária. A grande maioria, então, tem 37,5% tem de 46 a 60 anos e 25% de 35 a 45 anos. Há quantos anos trabalha no meio rural? 68,75% acima de 21 anos. Quantidade de membros da família, de 1 a 2, 25%, 3 a 4, 43,75%. Principal atividades, então, hortaliças e frutas, 68,75% e panificados, 18,75%. Como é uma cooperativa agrofamiliar, a grande maioria produz hortaliças e frutas. Resultados. Então, desafios para a construção e manutenção de uma cooperativa agrofamiliar. Gestores responderam que os desafios são a ausência de local físico, alinhamento dos objetivos, mão de obra estritamente familiar, dependência de programas de governo, falta de conhecimento de gestão, equidade de gênero na cooperativa e regularidade de produção. Importante destacar que 70% dos cooperados questionados está satisfeito ou muito satisfeito com as formas adotadas pela cooperativa para resolver conflitos.
Isso leva a crer que o desafio de alinhamento de objetivos está se tornando uma prática. Práticas, então, apontadas pelos gestores. Incentivo à produção orgânica, descentralização da gestão da cooperativa, interação entre os cooperados e os administradores da cooperativa, fornecimento de assistência técnica e capacitações, ampliação das redes de comunicação entre os cooperados. Isso vai ao encontro das respostas dos cooperados, pois 60% responderam que estão muito satisfeitos com a produção orgânica. Resultados ainda, vantagens para a construção e manutenção da cooperativa. Os gestores apontaram a formalização e desenvolvimento local, contato direto com o consumidor, economicidade na compra de insumos, aumento da renda familiar e qualidade de vida, manutenção no campo, apoio técnico na produção, acesso a programas governamentais. Esses achados vão ao encontro de que responderam os cooperados, pois 85% responderam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com os valores pagos pelos produtos e como estes têm subsidiado os custos de produção. Conclusão: principais resultados. Destacam-se os desafios relacionados às dificuldades de alinhamento de objetivos dos cooperados e a dependência de programas governamentais. Com relação às práticas encontradas, destacam-se os incentivos à produção orgânica e o fornecimento de assistência técnica e capacitações aos cooperados. Considerando as vantagens, são relevantes os impactos positivos com relação ao contato direto do cooperado com o consumidor, o aumento da renda familiar e qualidade de vida, além da manutenção das famílias no campo. Contribuições. O estudo demonstra que a cooperativa melhorou a renda dos produtores, trouxe impactos sociais positivos e levou à constatação de que a maioria dos cooperados está satisfeitos com a gestão da cooperativa. O estudo também pode contribuir para outras pesquisas na área do cooperativismo, em especial nas práticas e desafios para as cooperativas. Limitações. Ser um estudo único de caso em que os resultados não podem ser generalizados, pois não se pode comparar, por exemplo, diferenças entre regiões e, em especial, suas formas de fomento, bem como por se tratar de uma cooperativa pequena em uma cidade do interior. Não seja possível mensurar as vantagens financeiras a longo prazo e se a manutenção do agricultor no campo tem uma relação efetivamente positiva com a criação da cooperativa. E agenda para pesquisas futuras. Sugere-se aprofundamento de estudos sobre a relação de gênero dentro das cooperativas. 2. Análise dos impactos dos produtos orgânicos no valor de mercado e formas para reduzir os entraves para a obtenção da certificação dos pequenos agricultores. E 3. Criação e consolidação de agroindústrias familiares dentro de pequenas propriedades. E muito obrigado. Perfeito. Fabiano, parabéns pelo trabalho, Fabiano. Trabalho que estuda um pouquinho também sobre um contexto que é importante ainda mais no Brasil e que a gente não, às vezes não dá tanta importância acadêmica, né? Às vezes não aprofunda tanto, que é a questão do corporativismo, em especial no setor de alimentação. Vou abrir para perguntas. Por favor, pessoal, fiquem à vontade. Alguém tem pergunta, tem sugestão? Posso começar, Vitor. Parabéns, Fabiano, pela pesquisa. Eu acho que é muito interessante quando a gente se depara com pesquisas que têm um valor social elevado, né? Eu vejo que a pesquisa sobre esse tema, né, pensando na questão da sustentabilidade, na questão da inserção, é muito relevante, né? Então, eu valorizo muito pesquisas que conseguem trazer isso, tá? Então, parabéns. Acho que é um artigo que está bem estruturado, né? Um artigo que faz sentido. Tá? Então, eu separei alguns comentários aqui, algumas sugestões, novamente pensando no amadurecimento da pesquisa, pensando numa publicação no futuro. Tá? Na sua introdução, você coloca ali, né, diz respeito, identifica-se uma lacuna de pesquisa, especialmente no que diz respeito às pequenas cooperativas agrofamiliares. Acho que é importante definir um pouco mais e aprofundar mais, de uma maneira mais clara, qual que é a lacuna, né? Então, assim, você menciona, você tem uma lacuna, mas eu acho que você pode aprofundar um pouco mais isso, tá? Então, fica como uma primeira sugestão, deixar mais contundente a lacuna de pesquisa que está sendo endereçada, né? É um estudo de caso, né? Então, eu acho, novamente, é muito importante você justificar de maneira bem clara e bem contundente por que esse caso foi analisado, né? O que ele tem, é um caso geral, é um caso específico,
Então, assim, deixar reforçar essa escrita nesse sentido, tá? Quando você fala que foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, né, eu senti um pouquinho de falta, e é uma coisa que eu sempre cobro dos meus orientandos, né? Qual foi o embasamento e as referências para a construção, tanto do roteiro como do survey? Você fala o que compõe ele, mas você não traz muito um embasamento de como ele foi construído, né? E é sempre importante a gente ter isso muito bem justificado, né? Que obviamente não foram perguntas aleatórias, a gente sempre tem uma ideia do que a gente quer perguntar, mas é muito importante a gente reforçar, tanto teoricamente como com outras pesquisas, né, o que está sendo questionado. Tá? Eu acho que uma coisa que ia agregar bastante na sua pesquisa, né, um quadro resumo com informações dos entrevistados. Eu entendo que aqui a gente tem uma limitação de espaço, então talvez na pesquisa original até tenha isso, mas ter esse quadro facilita muito a compreensão do leitor. Eu sempre gosto de colocar isso, né? Eu gostei muito da forma como você apresentou os quadros, né? Ali o quadro 2 e os seguintes, apresentando os trechos e fazendo uma síntese deles através do desafio. Acho que isso é o ponto forte da sua pesquisa. Eu acho que é muito bacana como você conseguiu traduzir de uma maneira clara o que as pessoas falaram e o que se tem de concreto, né? E o que se tem de conceito atrás disso, né? Eu acho que essa é a perspectiva da pesquisa Quali, né? Você conseguir fazer essa tradução, eu acho que foi muito bem feito através desses quadros. Acho que é o grande foco e o grande ponto alto do seu trabalho, né? E a questão de figura, você colocou uma figura no 20 palavras, né? Eu confesso que eu sou um pouco crítico da utilização dessa estratégia de no 20 palavras. Eu acho que ocupa um espaço até que grande na pesquisa e muitas vezes ele não traz resultados tão relevantes assim, né? Então, eu repensaria a estratégia de utilizar essa no 20 palavras. Tá? Mas, de novo, isso é uma percepção estritamente pessoal minha, né? Então, novamente, parabéns pela pesquisa, tá? Tudo que eu coloquei aqui são pontos de melhoria, pensando como um avaliador, talvez, do artigo, né? Então, parabéns, eu acho que tem bastante potencial para publicação. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo pelas colocações. Eu anotei tudo aqui para a gente estar analisando e fazendo para buscar uma publicação boa e melhorar esse artigo que ele está ainda em construção. A gente está melhorando ele, então quanto mais sugestões, melhor para nós. Agradeço mesmo. Perfeito. Obrigado, Matheus, pela contribuição. Dani, Fabiano, parabéns pelo estudo, realmente está bem estruturado. Ao ler, a gente consegue entender bem aí como o que você pretende trazer em relação à gestão. Na introdução, você colocou, eu senti assim, a introdução, a falta de interesse da participação da gestão das cooperativas, né? E aí, ao decorrer do artigo, ele não é tão enfatizado, e na introdução você já começa falando sobre isso. Então, seria super interessante você, de repente, ter um pouquinho mais de amarração sobre isso. E uma das coisas também que eu senti falta é que, assim que você começa a falar sobre a metodologia, análise de resultados, você fala sobre a pesquisa, ao questionário survey, né? Da escala Likert e tudo mais, só que daí você não fala mais tanto sobre isso, você enfatiza mais sobre os questionários semi-estruturados. Então, seria legal você conseguir, né, amarrar aí com qual a importância dele, porque senão ele acaba sendo só mais algo assim que você não deu tanta importância e deixando ele de lado, que não serviu tanto assim para a sua pesquisa, tá bom? Então, são essas minhas sugestões. E parabéns, realmente foi muito interessante o seu estudo. Dani, obrigado, viu? Acho que o Fabiano, primeiro, só para entender, esse artigo é de disciplina ou é da sua dissertação? Disciplina? É de disciplina. Uhum. Artigo de Perfeito, disciplina do mestrado. perfeito. Parabéns por publicar aqui no seminário o artigo, tá? De disciplina.
Esses artigos geralmente a gente não, a gente só faz para ter ali os créditos, mas são depois a longo prazo você vê como é importante esses artigos porque eles te trazem conhecimentos que acabam auxiliando aí no decorrer da jornada acadêmica. E aí, Fabiano, eu tenho algumas sugestões para o seu trabalho, tá? Muitos em direção do que a Dani acabou de falar. Então, a primeira questão é: você começou muito forte falando sobre a questão da gestão do, da cooperativa, e aí no decorrer do trabalho isso é perdido, isso é secundário e marginalizado. Então, tenta, ou você muda esse escopo lá no começo, e não precisa adaptar, adapta o escopo ao artigo de forma geral, ou muda o artigo de forma geral para uma linha que leve o leitor a ver como você está abordando essa questão, porque ficou um pouco vazio e aí a gente tem dificuldade em achar isso no artigo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é em relação à metodologia. Você fala sobre ser um estudo de caso, e aí, geralmente, estudos de caso a gente aplica para aqueles únicos, né? Para aqueles casos que são muito diferentes, saem, né, do que o quantitativo pega. Então, é a linha, a linha fora da curva ali. Você fala, peraí, deixa eu ver por que esse aqui está diferente. E se você não faz, se você não vai por esse sentido, você tem que argumentar porque você foi por um estudo de caso único e não múltiplo, para que o seu leitor entenda que não tem nenhum viés na escolha, porque você pode ter escolhido uma cooperativa que você conhece, que você acha que vai dar o resultado A, B, C, enfim, tudo que a ciência já nos diz, né, que a pesquisa nos ensina. Então, argumentar melhor o porquê da escolha desse estudo de caso único e não da realização de estudo de caso múltiplo. Outra questão também importante, você fala da survey, e a survey praticamente não existe no trabalho, né? Eu pesquisei e fui falar, ué, cadê os resultados da survey? Não acho nada. Então, ou tira ou descreve a survey. E se você manter a survey um método quantitativo, né? Então, você também vai ter que falar um pouquinho de forma que o seu estudo é misto, você está analisando uma survey. E não é um questionário semi-estruturado, mas já é estruturado. Então, rever esse ponto da metodologia, porque essa metodologia ela pode te dar dor de cabeça na hora que você mandar esse artigo para um journal, para uma revista, e ainda são pontos que não estão tão bem trabalhados. Outra questão, deixar mais visível como que a cooperativa ela é fundamental para os cooperados no sentido de agregar valor ao produto desses cooperados, né? Então, o que acontece? Eu, particularmente, trabalho também, sou professor em curso de gastronomia, aqui em Campos do Jordão. E aqui a gente tem muito produtor local, muito produtor local. Só que o que acontece? A gente tem produtor local que não sabe agregar valor no produto dele. E um dos objetivos da cooperativa é justamente fazer com que esse produto, que é simples, uma alface simples, de repente seja uma alface diferente, seja não só a crespa, mas seja também a roxa, seja também a americana, enfim, trazer outros modelos de produção, né, de produto e tudo mais, que ajudem os cooperados a evoluírem, a crescerem. E eu senti falta disso no estudo, né? Da gente ver essa dedicação da cooperativa para os cooperados, de como que os cooperados enxergam isso. Se de repente você conseguisse encaixar essa pergunta e aplicar também, né? Como que agrega valor, como que a questão dos treinamentos, eu vi lá que tem tudo, mas como que o cooperado ele consegue se desenvolver a ponto do produto ou do serviço final dele ter muito valor agregado, eu acho que era fundamental, porque isso daí aí sim também mostra a importância de uma forma teórica e prática da cooperativa na vida do cooperado, do cooperado e de como o cooperador, a cooperativa impacta no cooperado. Então, eu acho que são essas questões. Nos resultados, deixar evidenciado a questão da survey de novo, que eu não encontrei, ficou
eu imagino que vocês tiveram um artigo maior e recortaram, mas tenta enfatizar também o que teve na survey, porque não tem nada nos resultados enfatizando a survey. Tudo bem, às vezes você não tem análise do resultado survey, porque você cortou o quadro e tal, mas tem que ter alguma coisa. E aí eu fiquei um pouco perdido, tá bom? E, assim, eu acho que num estudo futuro, não sei se você pesquisa sobre isso, mas uma evolução para esse tipo de estudo que a teoria tem mostrado é entender também como a qualidade do relacionamento entre os cooperados e a cooperativa, ela impacta. Então, se os cooperados confiam na cooperativa, confiam entre eles, a questão da rede de negócios, ela acontece, você acaba tendo muito mais retorno e os caras acabam ganhando muito mais no sentido não só financeiro, de recursos, mas tácito de conhecimento, de troca de informação, e isso acaba fazendo com que esses produtores, que às vezes são pequenos, acabem exportando o produto dele com um baita do valor agregado, por exemplo. Então, a sugestão é também ver pelo viés relacional como que esses atores trabalham dentro da teoria de rede. Tá bom? Isso, parabéns, Fabiano. Parabéns, viu? Agradeço muito aí pelas considerações tuas, Vitor, Daniela e do Matheus. Ele está em construção ainda, né? Então, como eu falei, né? Quanto mais sugestões, melhor. A gente está começando a pesquisar mais esse ramo. É um exemplo ótimo esse dessa cooperativa, por isso que a gente escolheu. Então, vamos melhorar a lacuna, melhorar todos os pontos ali da survey também, para deixar um artigo mais ajustado, né? Mas acredito que a ideia e o valor social da pesquisa é muito considerável, né? E vamos continuar fazendo os ajustes aí para ficar ainda melhor. Perfeito, Fabiano. Muito obrigado. Mais alguém? Podemos encerrar? Pessoal, então, antes de passar a palavra para a Daniele, para também fazer o encerramento, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Thaís, obrigado por nos acompanhar aqui, firme e forte na sala. Parabéns, viu? Sucesso aí no doutorado. Gostaria de parabenizá-los pela submissão e pelos artigos que vocês apresentaram, muito interessantes. Acho que tem muitas possibilidades para vocês publicarem. Peço também, por gentileza, que vocês não esqueçam de avaliar o CMAD, a forma como foi conduzido aqui, pelo link que foi disponibilizado aqui pela Dani no chat da reunião, tá bom? E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, o CMAD fica de portas abertas, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fiquem à vontade para trazer para a gente, tá bom, pessoal? Dani? Bom, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Foi a minha primeira sessão como líder de sessão, então muito obrigada. E obrigada também pelo aprendizado, porque nós aprendemos muito. Eu sou mestranda, então eu também estou aí junto com o Fabiano, aprendendo cada vez mais, e cada vez que a gente aprende sobre, vemos a apresentação e as contribuições, nos agregam muito valor também, né? Então nós aprendemos muito. Muito obrigada, gratidão por hoje. Por favor, não esqueçam de avaliar a sessão, são só 2 perguntinhas, então é bem rapidinho. Eu agradeço também ao professor Vitor, especialista, por ter nos recebido muito bem, contribuído muito com essa sessão. Então, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, Parabéns, pessoal. gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até mais.